Quando a gente fala sobre isso, né, nessa questão de se permitir, já é uma voltando mais para a questão da mulher, já é uma mulher que ela está decidida a experimentar coisas novas. Mas tem aquela mulher, Lu, que ela também se sente muito pressionada a estar fazendo sexo anal. Como a gente falou lá no começo, porque o marido quer, porque alguém ouviu, ou porque tá todo mundo... Enfim, sente essa pressão, né? Qual a dica você dá para essa mulher que tá se sentindo pressionada, como ela vai lidar com essa pressão e como ela consegue também impor limites dentro de um relacionamento referente a isso? Olha, Bru, não tem jeito, né? A partir do momento que a gente descobre e que a gente vai entender que o nosso corpo é nosso, né? Que o nosso corpo não está aqui para servir o homem, para servir o macho, para servir o patriarcado, é uma desconstrução histórica e social, né? E, infelizmente, muitas mulheres vão passar por essa vida aí sem ter essa noção, né? De que elas vieram nessa potência de sentir, de poder ser feliz, de poder ter prazer, e não que ela veio para oferecer o prazer. Porque o que você falou é muito, muito forte presente na nossa cultura. Ainda Muito. existe muitas mulheres que se sentem na obrigação de ter relação porque elas são casadas e que se elas não fizerem, as outras vão fazer. Vou E que é encontrar dever, em né? casa. Isso. Nossa, sim. E que é dever dela Pecado não, fora de casa. fora de casa. E que é dever dela, é obrigação dela de mulher ter que oferecer o que o marido precisa. Olha que loucura. Sim. E aí a gente começa, não tem jeito, a gente volta naquela estaca zero de que elas não sentem falta de uma coisa que não foi boa, né? Por que eu me sinto na obrigação de ter que ter uma relação com meu marido? Porque, na verdade, eu nunca tive um sexo, talvez, que me deu essa potência de prazer. Porque quando eu consigo chegar nesse ápice, nesse orgasmo satisfatório, nessa mobilização de hormônios, que é essa descarga que o orgasmo dá no meu corpo, é muito potente, é maior do que qualquer outra ação humana. Quando eu chego nesse ápice, eu quero isso pra mim. Eu falo, cara, isso é muito bom. Eu Sim. quero de novo, eu quero de novo. Eu não sinto falta de uma coisa que não é tão potente. Quando é potente, Nossa, eu sinto falta. você falando assim me deu até um insight, porque quando eu tinha um relacionamento, eu já trabalhei com sex shop um tempo atrás, né? Lá em 2011, e naquela época tinha as meninas da loja, elas tinham muito esse posicionamento de: olha, você tem que fazer porque o marido quer. Porque a maioria era casada, eu tinha 18 anos, tava começando a namorar. Imagina ouvindo um monte de mulher de 30, 40 falando assim: não, hoje vai ter porque ele tá merecendo, que não sei o quê. Ficou isso na cabeça, meu ex pedia muito, falei: não quero, mas Vou tô tentar. falando, me senti meio pressionada ali, falei: vou tentar. Lu, foi uma merda. Menina, eu peguei um trauma disso. Que aí, uma vez, quando eu fui ficar depois de separada, enfim, eu fui ficar com uma outra pessoa, aconteceu, que não tinha nem preparo, só simplesmente aconteceu e foi muito bom. Porque você estava altamente estimulada e excitada. Você falou uma coisa perfeita. As primeiras experiências, quando a gente ainda não tem maturidade, confiança, quando a gente não entende todo esse processo do nosso corpo, que a excitação é uma coisa que ela vem, quando ela vem, o ânus vai dilatar, a vagina vai dilatar e vai tudo entrar de uma maneira tranquila, do jeito que quem nos criou nos fez para sentir. Quando a gente é nova, a gente não tem essa consciência. Né? Por quê? Porque a gente não teve educação sexual, porque ninguém nos ensina a experienciar a sexualidade de uma maneira que deveria, né? Com esse autoconhecimento primeiro, assim como os homens são estimulados a se manipular. Então, quando eles vão pra prática, eles já sabem o que é, como eles conseguem, né, ter um orgasmo, gozar, ejacular, enfim, eles já conhecem um pouquinho. E muitas mulheres começam a vida sexual sem nunca ter se tocado, né? Acho que a gente tá indo numa desconstrução, mas ainda a geração da minha idade, 40 anos, né, 30 e poucos anos, não tinha esse hábito, não teve essa aprendizagem. Então, as primeiras experiências com sexo anal, elas são sofridas. Porque você assiste no vídeo. Qual é a referência que a gente tinha antigamente? Alguns vídeos. E aquela referência, geralmente, naquela posição de 4, que é uma posição que você tem que estar... Você tá vulnerável, o outro tem controle, né, do movimento, e o outro não sabe como que você sente. E aí, geralmente, as pessoas começam naquela posição, e aí, realmente, é sofrido e dolorido, né? E a gente não falou dessa excitação antes, a gente não falou de todo esse corpo que responde a um processo excitatório. Todo o percurso da corrida, Isso. né? Então, falta informação. O que a gente fala, para as mulheres se sentirem pressionadas, elas têm que entender que se sentir na obrigação de já é muito errado, né? Já é uma violação ao seu próprio corpo. E isso a gente tem que entender desse estupro permitido, né? Quer dizer, eu não quero mais, o meu marido pode. É praticamente o que você falar, né? Eu posso ser estuprada porque eu te devo meu marido, isso. É meu namorado. Não gosto, né? Na verdade, é a luta grande e fui estudar sexualidade justamente para desconstruir isso. Porque as mulheres falavam muito dessa obrigatoriedade de ter que dar para os seus maridos. Isso foi muito complexo para mim. Primeiro que eu entendia que mulheres que se sentem obrigadas não sentem prazer.
E elas nunca chegaram nessa potência. Falava, não, opa, vamos trabalhar essa mulherada pra sentir potência sexual, Vamos pra se conversar conhecer. aqui. Então, o primeiro exercício é, olha, se você se sente na obrigação, provavelmente você não desfrutou ainda de experiências muito boas, satisfatórias, e não chegou a orgasmos muito intensos pra você. Então, vamos trabalhar isso? Como é que a gente pode chegar num orgasmo mais intenso dentro de um casamento da parceria? Você traz essa noção pra ele? O que você gosta mais? Você se reconhece? Você se toca? Como que é a masturbação pra você? Como que é o toque? Você já se tocou na frente dele? Você já se tocou penetrando? A gente começa a ir desconstruindo aqueles padrões que a gente via de que a mulher não podia fazer, tinha só que aceitar o que via do homem, né? Porque geralmente era assim, você casa, você começa a ter relação e você espera que o homem faça e você vai liberando esse corpo aí para sensações. A gente não tinha Ele que te mostra o seu prazer, isso, né? entendeu? E aí é isso que a gente tem que desconstruir. Não, opa, peraí, eu tenho esse corpo é pro prazer. Como é que é quando eu me toco no peito? O que eu sinto? Quando eu toco ali na minha vulva, peraí, como que é essa sensação? E se eu tocar na minha vulva junto e tocar no meu ânus, como que eu sinto? O que eu posso usar? A gente não tem essa cultura, esse hábito. A gente começa a trazer esses exercícios para essas mulheres.